Então tá, gente, olha só. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz o seguinte: entrai pela porta estreita, ou porque estreita é a porta. E aí depois ele vai falar que o caminho é apertado. Amém? Quem está falando essas palavras aí, gente? Jesus Cristo. Então ele falou que existe uma porta e ele falou que existe um caminho. Aí em Filipenses capítulo 3, versículo 14, Paulo diz que tem um alvo. Ele fala: eu prossigo para o alvo. Amém? Então você está vendo que nesses dois versículos aí tem porta, caminho e alvo? Sim ou não? Tá, então para ficar marcado, você quer repetir comigo? Porta, caminho e alvo. Porta, caminho e alvo. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Porta, caminho e alvo. Muito bem. Próximo slide, Ju, por favor. Olha aí a porta, o caminho e o alvo. Ó. A palavra de Deus diz que existem dois ambientes espirituais: o império das trevas e o reino de Jesus. Isso está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 13. São dois ambientes espirituais que todas as pessoas do planeta Terra pertencem. Ou elas pertencem ao império das trevas, ou elas pertencem ao reino de Jesus. Depende. Se passou pela porta, pertence ao reino de Jesus. Se não passou pela porta, está lá do lado de fora, no império das trevas. E para entrar dentro do reino de Jesus, o único acesso é a porta que Jesus disse em Mateus 7. Amém? Amém. Como que faz mesmo para passar pela porta? Hã? Arrependimento, o que mais? Batismo, o que mais? Receber o Espírito Santo. É assim que faz para passar pela porta. Mas como que você sabe que tem que se arrepender, ser batizado e receber o Espírito Santo? Porque está na palavra? Aonde que está na palavra isso? Atos capítulo 2, versículo 38, está escrito. É assim que faz para passar pela porta. Depois que a gente passa pela porta, a gente entra no caminho. Tá fraco, hein? Caminho. Então depois que a gente passa pela porta, nós entramos no caminho. Meus irmãos, hoje eu quero ver algumas características do caminho com vocês. Tá? Nós vamos ver hoje algumas características do caminho. E que diferença essas características do caminho faz na nossa vida pessoal, emocional, espiritual, matrimonial, social, financeira, no nosso dia a dia? Que diferença faz as características do caminho que nós vamos ver hoje na nossa vida? Então depois que a gente passa pela porta, a gente entra dentro do caminho. Esse caminho, ele nos prova. Olha o que fala aí, ó. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou para te provar. Então, o caminho, ele nos prova. Amém? E nós vamos ver o que as características do caminho provam na nossa vida. Tá bom? Amém? Vocês estão aqui comigo? Tá. Primeira característica do caminho. O caminho é uma pessoa. Jesus Cristo disse assim, ó: eu sou o caminho. Tá, Márcio, e daí? Que diferença isso faz na nossa vida? Primeira diferença: não tem outro caminho, é só Jesus Cristo. Tá? Então não tem imagem, não tem Maria, não tem santo, não tem religião, que é o caminho que nos leva até Deus. Não tem. É só Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então isso daí já nos livra de um monte de heresia. Que mais? Que diferença isso faz na nossa vida, saber que o caminho é uma pessoa? O que faz de diferença na nossa vida é o seguinte, irmãos, presta atenção aqui. Nós não somos membros de religião. Nós pertencemos a uma pessoa. Então alguém pergunta para você assim: de que religião você é? Não, eu não tenho religião.
Mas você não é membro de uma religião? Eu não. Mas você é o que então? Eu sou aluno daquela pessoa ali, ó. Ele é o meu caminho. Então nós não somos membros de uma religião que tem um conjunto de regras religiosas. Nós pertencemos a uma pessoa. Nós não pertencemos a uma religião. Nós não seguimos uma religião. Nós não somos religiosos. Nós pertencemos a uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Mas Márcio, você já viu essa pessoa com os seus olhos? Eu não. Então como que você pertence a essa pessoa se você nunca viu? Pela fé. Por quê? O que é fé? A fé é a prova, é a convicção, sem dúvida nenhuma, daquilo que você nunca viu. Agora, Márcio, quando então que eu começo a crer nessa pessoa? Quando você decidir. Sabe quando você vai começar a crer nessa pessoa aí que você está lendo na santa palavra de Deus? Quando você decidir. Então, nós temos que decidir se nós cremos ou não. Nós temos que tomar essa decisão. Nós cremos ou não cremos? Agora, se nós cremos, irmão, essa fé nos compromete com essa pessoa. Por quê? Agora a gente precisa entender o que é fé. Fé não é concordância intelectual com os textos bíblicos. Isso não é fé. Ah, eu concordo com o que está escrito na Bíblia. Que legal, mas isso não é fé. Isso é concordância intelectual com os versículos da Bíblia. Só isso. Não é fé. Ah, Márcio, eu concordo com a existência de Deus. Parabéns. Mas isso também não é fé. Isso é só concordar que Deus existe. Isso não é fé. Mas Márcio, o que é fé então? Fé é algo que te compromete com a pessoa em quem você crê. Isso é fé. Então se você falar para mim assim, Márcio, eu creio em Jesus, então você está falando para mim que você está comprometido com Ele e com a sua vontade. Se você diz assim para mim, Márcio, eu creio em Jesus, então você está me dizendo que você está comprometido em não falar palavrão. Se você disser para mim assim, Márcio, eu creio em Jesus, você está me dizendo que você está comprometido em não mentir. Se você diz para mim que você crê em Jesus, então você está me dizendo que vocês têm um compromisso de perdoar as pessoas que te ofenderam. Se você me diz que você tem fé em Jesus, você está me dizendo que você tem um compromisso de congregar. Se você tem fé em Jesus, você está me dizendo que você tem um compromisso de não dirigir sem carta. Se você tem fé em Jesus, você está me dizendo que você tem um compromisso de pagar as suas dívidas. Porque fé é uma coisa que me compromete com a pessoa em quem eu creio. Fé não é concordância intelectual com os textos bíblicos. Fé não é concordar que Deus existe. Isso até os demônios têm. Me teme, a Bíblia fala em Tiago. Está vendo que diferença que faz entender que o caminho é uma pessoa? Faz muita diferença na nossa vida. Então o caminho é uma pessoa. Para aquele que crê, nenhuma explicação é necessária. Mas para aquele que não crê, nenhuma explicação é suficiente. Então eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. E essa fé me leva a ter um compromisso de fidelidade com Ele.
Isso é fé bíblica. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Segunda característica do caminho. O caminho prova as decisões que nós tomamos lá na porta. Nós não tomamos uma decisão de passar pela porta, sim ou não? Sim. Aí dentro do caminho, esse caminho vai provar as decisões que a gente tomou lá na porta. Olha esse texto aí que interessante. Esse texto diz o seguinte: que tinha um sirineu chamado Simão, e aí as pessoas chegaram nesse Simão e obrigaram ele a carregar a cruz. Não era uma decisão voluntária dele carregar a cruz. Ele estava fazendo por obrigação. Alguém constrangeu ele a tomar a cruz. E o caminho, ele prova se a nossa decisão foi por obrigação, por medo de perder alguém ou alguma coisa, ou se foi voluntário. O caminho nos prova. O caminho nos prova. Irmão, eu decidi ser um discípulo de Jesus. Essa minha decisão é voluntária. Ninguém me obrigou. O Toninho não me obrigou, o Daniel Souza não me obrigou, o John não me obrigou, o Jorge Michan não me obrigou, ninguém me obrigou. É voluntário, eu sou discípulo porque eu quero. A minha decisão é voluntária. Eu não faço por obrigação. Não é um peso, uma chatice que atrapalha os meus compromissos. Não, é voluntário. Eu me entreguei 100%, sem medida, sem reserva, nem calculei. Eu me joguei, é total. Porque a minha decisão é voluntária. Eu decidi voluntariamente ser um discípulo de Jesus Cristo. Ninguém me obrigou. Irmão, eu não decidi ser um discípulo de Jesus Cristo e servir a Deus e me sacrificar pelo nome do Senhor desde os meus 18 anos para obter vantagens. Eu não sirvo ao Senhor para ter benefícios. Eu não amo a Deus para ter cura. Eu não venho na reunião para obter algum benefício. Não é uma troca, não é um jogo, não é uma barganha. Ele me amou primeiro, provou isso se entregando 100%. Agora é minha vez de me entregar 100%. Mas a minha entrega, quando eu me entrego ao Senhor, eu não estou esperando que Ele me devolva alguma coisa. Eu não estou esperando que Ele arrume uma guria para mim quando eu estou carente, não aguento suportar a pressão da minha carência. Eu não me entrego ao Senhor para que Ele me dê um carro quando eu olho um carro top, né, passando na rua. Eu não me entrego ao Senhor para que Ele abra uma porta de emprego para mim quando eu estiver sofrendo desempregado. Não, eu não estou esperando nada em troca. Ele não precisa provar que me ama de novo. Ele já provou quando Ele deu o melhor que Ele tinha, seu Filho Jesus Cristo. Já é suficiente para eu me entregar ao resto da minha vida. Ele não precisa me dar nada em troca. Não é um jogo. A minha entrega é voluntária. Eu não carrego a cruz por obrigação. Eu carrego a cruz porque eu quero. Amém, meus irmãos? Terceira característica do caminho. O caminho prova se nós somos discípulos ou se nós somos religiosos. Por quê? Porque Jesus Cristo disse assim, ide, portanto, fazer discípulos. Ele não mandou fazer católico, Ele não mandou fazer evangélico, Ele não mandou fazer religioso, Ele mandou fazer discípulos. Está escrito.
na santa palavra de Deus. Mas, Márcio, se o caminho prova se eu sou um discípulo ou se eu sou um religioso, qual é a diferença de um discípulo e de um religioso? A diferença é essa daqui, ó. O religioso assiste o culto, o discípulo entende o que é a igreja. O religioso busca ser consolado, o discípulo busca consolar. O religioso quer receber, o discípulo quer dar e servir. O religioso murmura e reclama, o discípulo obedece e agradece. O religioso lê a Bíblia, o discípulo pratica e ensina a Bíblia. O religioso espera que orem por ele, o discípulo ora pelos demais. O religioso espera que lhe deleguem tarefas, o discípulo está pronto para assumir responsabilidades. O religioso sonha, o discípulo atua. O religioso soma, o discípulo multiplica. O religioso se entrega em partes. O discípulo entrega a sua vida por completo. Para o religioso, Jesus é o Salvador. Para o discípulo, Jesus Cristo é o Senhor. O religioso espera por um avivamento. O discípulo faz parte, é protagonista do avivamento. Os religiosos são revolucionados e transformados pela mentalidade do mundo. Os discípulos revolucionam o mundo. O religioso se conforma em chegar no céu. O discípulo se esforça para ganhar almas. Você é um religioso ou um discípulo? Quarta característica do caminho. O caminho prova a nossa visão. Por que prova a nossa visão? Porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 1 e capítulo 2 que existia lá na igreja da cidade de Corinto alguém que já tinha sido batizado, mas era um homem natural. E também fala a respeito de um homem que também tinha sido batizado, mas era um homem espiritual. O homem natural enxerga as coisas como os homens. O homem espiritual enxerga as coisas como Deus enxerga. O homem natural interpreta o universo ao seu redor com os olhos naturais da carne e do neocórtex que produz argumentos. O homem espiritual interpreta o universo ao seu redor através da santa palavra de Deus, a luz da palavra de Deus. Então o homem espiritual está vivendo no seu dia a dia e para cada situação ele se pergunta: o que a santa palavra de Deus diz a respeito disso? E disso, o que a santa palavra de Deus diz para que eu tome uma decisão espiritual? E nessa circunstância aqui, como eu devo interpretar essa situação? Bom, vamos buscar na santa palavra de Deus. O homem natural não, ele interpreta cada situação do seu dia a dia através do neocórtex. Eu não sei se você sabe, mas o seu cérebro é dividido em duas partes. O lado direito, que é o sistema límbico, onde estão as suas emoções, e o lado esquerdo, que é o neocórtex, que é responsável por produzir argumentos. Então o homem natural, ele é guiado pelos argumentos do neocórtex. O que o neocórtex argumentar guia a vontade do homem natural, mesmo que ele tenha sido batizado.
Por quê? Porque ser batizado não é nenhuma garantia que nós somos pessoas espirituais. A espiritualidade você constrói. Não vem com um bilhete de garantia no batismo. Entra no seu bolso. O batismo é só a porta de entrada, tem um caminho depois. Está vendo como faz diferença a gente saber que o caminho prova a nossa visão a respeito das coisas? Você lembra de 12 homens que foram enviados para espiar a terra lá? Moisés mandou 12 homens. Quem lembra? Então, aí os 12 voltaram para dar relatório para o Moisés. 10 deles veio com um relatório natural, terreno, pessimista, incrédulo. 2 deles tinham uma visão espiritual a respeito da mesma coisa que eles viram. Os 12 eles enxergaram a mesma coisa, Jackson. 10 veio neurótico, pessimista, cheio de argumento do neocórtex. Não. Reclamando e murmurando. Não vai dar. Não dá não. Ser discípulo não dá, viver em santidade é impossível, casamento é um inferno, filho então nem pensar. Não dá para fazer a vontade de Deus, não. Viver o propósito eterno de Deus não dá, não tem como. Olha o neocórtex aí, olha o homem natural aí, Foi o relatório daqueles 10. E o Josué e o Caleb, 2, é sempre a minoria. E o Josué e o Caleb, não, vamos sim, nós vamos vencer os caras. Deus é conosco, vamos. Nós precisamos de discípulos de Jesus que tenham visão espiritual, que interpretem as coisas como Josué e Caleb. O homem natural reclama de tudo. Reclama da cadeira, reclama da luz, reclama do PowerPoint, reclama do louvor, reclama do púlpito, reclama do pastor. Tudo está ruim, nada está bom. Sabe por quê? Porque ele enxerga, ele interpreta o universo ao seu redor através do seu neocórtex, que lhe dá a ele uma lente natural. Sabe quando nós seremos espirituais? Sabe quando você vai ser uma pessoa espiritual? Quando você decidir. Quinta característica do caminho. O caminho prova as nossas convicções. Olha só, gente. A palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 2, versículo 2. A forte convicção do entendimento. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 fala plena convicção. Então, o caminho ele vai provar as nossas convicções. Por quê? Porque antes aquilo que para nós era absoluto, o tempo vai passando, a gente vai ficando cansado, a gente vai observando o mundo, eles nos influenciam, e daqui a pouco aquilo que era absoluto já não é mais absoluto, agora é relativo. Não, a santa palavra de Deus, ela continua sendo nosso ponto estável, irmãos. Se nós perdermos a verdade bíblica como nosso ponto estável, nós vamos nos desviar. Eu participei de uma reunião internacional de pastores e um evangelista da Itália, ele dizia que a igreja da Europa estava se perdendo, porque eles perderam a verdade bíblica como ponto estável. Aquilo que sempre foi absoluto para aqueles irmãos, com o passar do tempo, não é bem assim, não dá nada não, o mundo mudou, eu estou cansado, não é bem assim desse jeito. Aí
Aí a gente vai acomodando aqui, acomodando ali e desviando-se pouco a pouco. Não, irmão. A verdade bíblica continua sendo o nosso ponto estável. Está escrito? Então está escrito. Ponto final. Não tem argumento do neocórtex poderoso o suficiente para mudar a santa palavra de Deus. Mas Márcio, eu não sinto mais a presença de Deus, Márcio. Irmão, nós não vivemos por sentimentos, nós vivemos por convicções. Deus você não sente, Deus você conhece. Ele é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Por que tanta necessidade emocional? Nós vivemos por convicções. Não vivemos por sentimentos. Sentindo ou não sentindo, eu sou fiel ao Senhor. Porque eu fiz um voto de fidelidade com Ele. Ah, mas Márcio, vir na reunião sem sentir, ler a palavra sem sentir, orar sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo. O nome disso não é hipocrisia. O nome disso é senso de responsabilidade. Tinha uma época que eu trabalhava numa empresa de tecnologia em Bauru, que eu tinha que acordar às 6 horas da manhã, pegar o ônibus às 7 para entrar às 8. Olha pra minha cara, você acha que eu sentia de acordar às 6 horas da manhã todo dia, Anderson? O que você acha? Eu não, irmão, eu sentia de ficar dormindo até às 11 horas, mas eu nunca perdi nenhum dia de emprego por causa desse sentimento. Ah, Márcio, você ia trabalhar sem sentir? Seu hipócrita? Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso não é hipocrisia, o nome disso é senso de responsabilidade. Sentindo ou não sentindo, com preguiça ou não, é minha responsabilidade levantar e trabalhar. Agora, eu que faço a pergunta para você. Por quê? Nós somos extremamente responsáveis com a nossa vida profissional e somos irresponsáveis com a nossa vida espiritual. Por quê? Sentindo ou não sentindo, eu levanto e vou trabalhar. Se eu não sinto, não vou na reunião, não leio a Bíblia, não oro, não jejuo, não comungo. Por quê? Sexta característica do caminho. O caminho prova a nossa maturidade. Olha só o que diz aí. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como Peter Pan, pensava como os ursinhos carinhosos. Mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de menino. O caminho, ele prova a nossa maturidade. A gente gosta muito de usar a metáfora que a igreja é um hospital de feridos. Mas esses feridos, eles nunca ficam curados. Nunca levantam da maca, nunca trabalham. Quando eles vão se tornar enfermeiros para ajudar o médico dos médicos? Parece que a maturidade não chega nunca. Está sempre ferido, está sempre dodói. Irmão, o irmãozinho lá faz 5 anos que foi batizado. Já foi tempo suficiente para levantar dessa maca e agora se tornar um enfermeiro para ajudar os feridos.
Mas não, eu estou batizado há não sei quantos anos, eu ainda continuo sendo um problema, um veneno. Irmão, já era para a gente ser a solução, já era para a gente ser um antídoto, não um problema, já era para a gente ser a resposta e não a interrogação. Então eu estou há tantos anos andando com Deus, eu não sou mais uma vítima, eu não sou mais um coitadinho, eu não sou mais um doente, eu sou um enfermeiro, eu não sou o veneno, eu sou o antídoto, eu não sou a pergunta agora, eu sou a resposta. Eu não sou a dúvida agora, eu sou a afirmação. Sabe quando nós vamos amadurecer? Quando a gente decidir. Amém, meus irmãos? Então, quando eu era menino, eu andava sempre com necessidades emocionais de colinho e afago, para ser consolado dos meus problemas. Mas agora que eu sou maduro, eu ando atrás de resolver os problemas. Pare de ser um problema, comece a ser a solução. Você é a parte visível de Deus aqui na terra. Nós procuramos métodos melhores. Deus procura homens e mulheres melhores. Amém, meus irmãos?